Nada como deitar na cama após um dia cansativo. Pode até parecer para alguns, mas os poderes mágicos protetores do cobertor nem sempre te protegerá do ataque de criaturas malévolas que espreitam o sono. Bem, eu sou a C e hoje irei falar sobre 8 criaturas sinistras que atacam as pessoas durante o sono. Então, apague a luz e confira. Em 8º lugar estão Shadow People, ou as pessoas da sombra. Os Shadow People são alguns dos seres mais assustadores já vistos. Isso se dá pelo fato deles poderem aparecer em qualquer lugar, até mesmo agora, aí ao seu lado, enquanto você escuta esse vídeo. Ninguém sabe de onde são, nem o que querem, mas é inegável o fato de pelo menos uma vez na vida você já ter visto um desses seres com o canto dos olhos te observando de algum canto enquanto você assiste a televisão no escuro, ou mesmo tarde da noite ao lado de sua cama. Desde o início dos tempos, a humanidade vem relatando aparições de seres misteriosos na sombra, dependendo da crença de cada religioso que os vê. Logo são nomeados conforme a religião e a interpretação das pessoas. Os espíritas dizem se tratar de almas atormentadas que procuram o nosso plano para tentar realizar os seus desejos e vícios carnais. Já os ubandistas dizem se tratar de aparições de Exu. Essas crenças ganham mais forças ainda após os frequentes avistamentos desses seres rondando cemitérios e até mesmo espiando ao longe os velórios. Apesar desses seres misteriosos aparecerem em quase todos os lugares, existe um local onde é relatado a maior frequência de aparições. Bem, infelizmente, este lugar é o lado da nossa cama. Geralmente, eles não se mostram por mais de que alguns milésimos de segundo, sendo possível vê-los somente através da visão periférica. Eles possuem um aspecto humanoide. Algumas pessoas relatam já terem visto entidades contorcidas em posições macabras, espreitando. Outras pessoas afirmam terem sentido a presença de alguém ao se virarem para inspecionar o quarto e ver um homem feito de sombras que se movia rapidamente de forma desengonçada e apavorante, muitas vezes rindo freneticamente. Para completar o pavor, geralmente a aparição desses seres causa paralisia na pessoa que os vê, fazendo o sentimento de horror ficar incontrolável para a pobre ou pobre infeliz. Mas a paralisia só ocorre quando a pessoa está sozinha. Já nos casos em que a pessoa está em companhia de outra pessoa, a entidade se manifesta de forma mais rápida, tornando quase impossível mostrar a aparição aos presentes no local. Apesar de ser raro, algumas pessoas já relataram ter visto olhos vermelhos nessas entidades. Outra aparição comum que se enquadra nesse caso é o temido Homem do Chapéu, a qual é visto por pessoas do mundo todo. Mas ele eu irei deixar para um próximo vídeo. 7º lugar, Pisadeira. Conta-se que a pisadeira é uma velha com garras compridas e de aparência medonha, que surge no meio da noite e pisa sobre a barriga das pessoas, tentando asfixiá-la. Considerada a verdadeira personificação do pesadelo, essa lenda é de origem brasileira e muito popular no estado de Minas Gerais e São Paulo. A pisadeira é descrita também como uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas,
Tem as pernas curtas, cabelo desengrenhado, nariz enorme, com muitos pelos, como um gavião. Os olhos são vermelhos fogo, malignos e arregalados. O queixo é revirado para cima e a boca sempre escancarada, com os dentes esverdeados à mostra. Costuma sempre dar gargalhadas, uma gargalhada estridente, horripilante. Conta a lenda que a pisadeira fica rondando em cima dos telhados das casas à noite, observando os movimentos dentro das residências, e ataca sempre que vê oportunidade. Geralmente, o ataque ocorre após o jantar, quando o infeliz vai dormir de barriga cheia. Essa é a hora preferida da velhinha macabra entrar em ação. Ela sai de seu esconderijo e entra no quarto, sem nunca ser vista por ninguém da casa, e pisa no peito da pessoa, deixando em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar e ver tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para as pessoas que são pego por ela, pois fica totalmente impotente frente ao ataque da pisadeira. Apesar de sua aparência quase esquelética, a pisadeira apresenta um peso descomunal, assim como uma força muito grande para alguém de seu porte físico. Algumas pessoas que foram atacadas pela pisadeira afirmaram não terem visto nada, só sentido a presença e o peso da criatura em seu peito. Já outros relataram terem sentido e visto o sem toda a sua feiura característica. As vítimas contam também, enquanto a pisadeira tentava sufocá-los, ela costumava emitir enormes gargalhadas de prazer. E para o pavor das vítimas, somente elas puderam escutar. As outras pessoas da casa relatam não terem escutado nada, somente o grito de desespero das vítimas. Quando a pisadeira cessava o ataque, o tempo de duração do ataque costuma variar bastante, de poucos segundos a alguns minutos, e em alguns casos bem raro, até mesmo horas. Existem muitas mortes ocorridas enquanto as pessoas estavam dormindo, que são associadas à pisadeira. Mesmo os sortudos que conseguem se desvencilhar do assustador ataque não podem baixar a guarda, nunca mais, já que a entidade se alimenta do medo deles. Portanto, a chance de ocorrer um segundo ataque é bem grande. Então, tome cuidado quando for deitar. Em sexto lugar, Mare. Etimologicamente, o termo Nightmare, pesadelo em português, é derivado da palavra mare, do antigo inglês, que se refere a um doente mitológico, ou demônio, que atormenta as pessoas enquanto elas dormem, para provocar nelas sonhos terríveis. A palavra Nightmare é termo francês que significa demônio que pisoteia. O significado da palavra proto-germânica, semelhante à pisadeira do mundo interior. Ao contrário da pisadeira, que tem a predileção por atacar pessoas que vão dormir com barrigas cheias, os mares não fazem distinção. Seu único objetivo é provocar terríveis pesadelos e paralisias em suas vítimas. Em quinto lugar, elfos mecânicos. Os elfos mecânicos, também conhecidos como elfos fractais, doentes mecânicos metamórficos, é um termo cunhado pelos entomobotânicos, escrito e filósofo Terence Kennan, para descrever as aparências e entidades que são muitas vezes relatadas por indivíduos que usam drogas psicodélicas à base de tripaminas, especialmente o DMT. A referência a essas criaturas pode ser encontrada em muitas culturas, que vão desde as tradições xamânicas
os nativos americanos até os indígenas australianos e tribos africanas, bem como entre os usuários ocidentais dessas substâncias. Segundo os relatos, essas criaturas possuem formas fractais, como de joias, mandalas e etc. E aparecem extremamente excitados e felizes ao depararem-se com alguma pessoa, comunicando-se extasiadamente e realizando feitos aos quais parece transcender os limites de nossas dimensões. Em quarto lugar, a Dart Lily. A Dart Lily, ou Lilithor, um espírito sumérico maligno, é um dos primeiros demônios bruxa. Ela era capaz de voar, e é o que ela prefere fazer à noite, momento que ela frequentemente ataca homens em seu sono. Ela é pensado como sendo um protótipo para o hebraico de Lilith e a Lâmia romana. Todos esses espíritos femininos ou demônios têm em comum uma associação com ataques noturnos. Além disso, há uma série de espíritos afins, descritos no Oriente Médio e folclore europeu, com conotações de pular em cima, oprimir ou esmagar indivíduos no peito, enquanto tenta dormir à noite. O arquétipo da Dart Lily também lembra bem o conceito de sucubus, já que vista ataca homens durante o sono, visto que essa é uma criatura do folclore sumério, que remonta a mais de 6.500 a.C. Vemos que o conceito desse tipo de criatura está presente na nossa sociedade há milhares e milhares de anos. Em terceiro lugar, aliens. Isso mesmo, eu disse aliens. Em 1901, o Instituto Hopkins fez uma pesquisa e apurou 3,7 milhões de americanos disseram ter sido abduzidos, ou seja, sequestrado por ETs. O mesmo instituto repetiu a pesquisa em 2002. Dessa vez, só 2,9 milhões de americanos apresentavam sintomas que os especialistas associam ao fenômeno da abdução. Algum deles desperta com sensação de uma presença no quarto, vê luzes estranhas, sem saber de onde ela vem, e tem a sensação de flutuar no ar. Fora que eles encontram cicatrizes de origem desconhecida e não se lembra de onde esteve ou do que fez durante um certo lapso de tempo. A mais célebre história de abdução envolveu o casal Barney e Patty Hill, no dia 19 de setembro de 1961. Eles voltavam de férias do Canadá para New Hampshire, nos Estados Unidos. Já perto de casa, tiveram uma súbita sensação de formigamento, seguida de forte sonolência. Algum tempo depois, já em casa, Betty notou que estava com as roupas rasgadas e Barney com os sapatos arranhados. O curioso é que eles não se lembravam do que havia se passado no trecho final da viagem. Era como se as últimas horas tivessem sido apagadas das memórias. Com o tempo, pesadelos começaram a atormentar Benny e Betty. Os dois decidiram procurar ajuda psiquiátrica por meio de regressão hipnótica. Relembraram os últimos momentos da viagem. O casal teria sido retirado do carro por seres humanoides de cerca de 1,5 metro de altura e submetido a diversos exames invasivos. Benny disse que um aparelho foi introduzido em seu abdômen. Já Betty teria conseguido comunicar-se com o líder do grupo, que apontou um mapa celeste e revelou de onde vinha. Mais tarde, Betty desenhou tal mapa, com uma incrível riqueza de detalhes. Segundo uma especialista, tratava-se de uma rota ligando as estrelas Zeta 1 e Zeta 2 ao nosso planeta. Viagem total, loucura ou realidade? O fato é que milhões e milhões de pessoas relatam tais experiências no mundo todo, não somente nos Estados Unidos, onde essa pesquisa ocorreu. Ou temos o maior caso de histeria em massa da história. Em segundo lugar, o corvo escarnecedor, o Alisk Kalona, ou
O corvo escarnecedor é uma figura maligna, impiedosa, das lendas Cherokee, descrito como um espírito do mal, um anjo da morte. Ele é temido por todos, incluindo outros espíritos e bruxas. O objetivo do corvo escarnecedor é torturar e atormentar uma pessoa que esteja morrendo, para acelerar o processo de sua morte. Uma vez morta, o corvo escarnecedor tenta consumir o coração da pessoa para reforçar sua própria força vital. Para cada ano que o moribundo teria vivido, o corvo escarnecedor acrescentaria a sua própria vida. A aparência física do corvo escarnecedor é dupla. Uma é quando ele está atacando a pessoa que está morrendo. Dessa forma, ele lembra um ser muito velho e frágil. Isso é devido ao fato de terem absorvido muitas vidas de vítimas anteriores. Já na outra forma, é quando eles viajam até a pessoa que está morrendo. Eles lembram corvos malévolos e demoníacos. Ao cair da noite, quando uma pessoa é conhecida por estar morrendo, o corvo escarnecedor se transforma, tomando a aparência de um corvo de verdade. O corvo escarnecedor voa pelo céu noturno, com uma visão aterradora, deslizando pela noite, gritando e gemendo, anunciando a sua presença. O seu nome tem origem no fato de que ele fica voando acima do quarto das vítimas, produzindo sons horríveis, como se zombasse de suas vítimas, até que então eles adentrem o seu quarto. Uma vez no quarto do moribundo, outras bruxas e espíritos malignos se reúnem no local para ajudar o corvo escarnecedor a atacar a vítima. O corvo e os outros maus espíritos são invisíveis. Assim, quando eles começam a tortura, o moribundo só aparenta ter falta de ar para os que estão ao seu redor, quando na realidade ele está sendo torturado pelos espíritos malignos. Ou seja, a pessoa está literalmente no bico do corvo. Em uma escada hierárquica de espíritos malignos, o corvo escarnecedor é definitivamente um dos piores, similar a um grande predador. Quando outros espíritos que tentam matar um homem moribundo ouvem o corvo, ele imediatamente foge da área. Algumas famílias de Cherokee chegam a contratar poderosos curandeiros para vigiarem o quarto dos parentes moribundos. A existência dessas criaturas é muito temida na cultura Cherokee. Em primeiro lugar, Fantasma da Viúva. Você certamente já assistiu o filme A Hora do Pesadelo e viu Freddy Krueger tocando terror na galera enquanto dormia, não é? O que talvez você não saiba é que Wes Craven, o diretor e roteirista do filme, se inspirou em eventos reais. Síndrome da morte súbita é um fenômeno relatado entre certos homens da Tailândia, que estão aparentemente sendo mortos durante o sono por espíritos conhecidos como Fantasma da Viúva. Esses seriam os fantasmas de mulheres particularmente sexy, que encontraram uma morte violenta. Agora elas estão por aí, matando os homens e levando suas almas. Um pânico generalizado sobre os fantasmas da vida eclodiu no nordeste da Tailândia em 1990, uma vez que os fantasmas só atacaram os homens. Alguns jovens tailandeses passaram a usar batom e unhas postiças na cara, a fim de enganar os espíritos, para que pensassem que eles eram na verdade mulheres. Fora da Tailândia, são poucos os casos atribuídos a esse fantasma em particular. O fato é que existe relato de pessoas aterrorizadas que evitavam a todo custo de dormir, com medo de algo que aparecia em seus sonhos. Um certo jovem, após muito recusar dormir, despertou a preocupação de sua família. Após algum tempo, encontraram dormindo tranquilamente em sua poltrona, o que trouxe um alívio, mas por pouco tempo. O jovem estava morto. Morreu durante o sono.
e uma garrafa de café foi encontrada em seu guarda-roupa. O que quer que tenha sido o motivo de sua recusa em dormir, seria isso que provocou a sua morte. Bom, espero que vocês tenham bons sonhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar. Até a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.